você que acompanha a programação de verão aqui da tela do canal TCM 10 HD. Vamos à nossa primeira edição do Conversa de Alpendre, edição verão 2023. E você que está conosco, nós vamos hoje ter duas entrevistas muito interessantes, dois quadros políticos de Mossoró que você vai conhecer um pouco mais. Primeiro vamos conversar com o vereador Pablo Aires. Vamos conversar com ele. Vamos conversar com Pablo Aires. Mas imagine só se o nome dele não fosse conhecido por Pablo, fosse Anglerson. É o segundo nome dele. Como vai? Pablo Anglerson da Silva Aires. Anglerson talvez não soasse comercial, né, Pablo? Na verdade, Anglerson foi uma criação da minha mãe, na verdade, da nossa vizinha, né? Que o nome do meu irmão era Paulo Anderson. Aí não quiseram deixar só Pablo, né? Pra não ficar pouco. Aí criaram um Anglerson, mas aí fica muito difícil de dizer. É melhor o Pablo Aires mesmo, fica mais fácil. Pablo, eu sei bem o que significa nome estranho, porque o meu nome também não é comum. Vonúvio, às vezes é Danúbio, Vesúvio, Valnúbel, enfim, são vários os nomes que ali as pessoas até compreendem quando vão chamar Vonúvio. Mas o seu nome Pablo, hoje em dia, ele está muito mais ligado à política municipal, defesa dos animais e agora num contexto estadual. Você participou das eleições de 2022. Como foi essa construção do nome Pablo Aires na política? Olha, Vanúvio, o nome de Pablo é um nome comum, né? E o nome Aires não é um nome que tem tradição na política, né? Eu acho que a gente não conhece ninguém, nenhum político que tenha Aires no sobrenome. Então, não era um espaço que já estava aberto para esse nome. Então, nós fomos levando a nossa forma de enxergar a política, a forma de fazer as coisas, né? Já tinha esse trabalho que a gente desenvolvia na causa animal. E quando a gente trabalha dentro de causas, a gente vê que tudo passa pela política, né? Isso é independentemente da causa que você trabalhar. Se você está no movimento estudantil, se você está no movimento de bairro, se você está no movimento da pessoa com deficiência ou da causa animal, você vai ver que em algum momento isso vai esbarrar em algum obstáculo político. Então, essas causas foram nos levando naturalmente para dentro da política e esse espaço tem sido ampliado a cada dia. Você falou de causas importantes que você atua, que você milita desde adolescente. Você militou na causa estudantil, você milita na causa da pessoa com deficiência, na causa animal, mas tudo isso tem um começo. Você, o senhor, estamos conversando com o vereador, você se incomoda quando a pessoa lhe chama de senhor? Porque é o seguinte, uma autoridade, um vereador do município, como é que você se sente assim, com 28 anos, tendo já este respeito das pessoas? E quando eu cheguei à Câmara, Vanúvio, era 26. 26. Era, então eu ainda estranho, né? Tipo, não acho que por mais que seja uma autoridade pública, acho que chamar de você não é desrespeito nenhum, né? E a gente aproximar as autoridades políticas da vida das pessoas, dos cidadãos, inclusive tirando esse distanciamento de ter que chamar de senhor, de ter formalidade para falar, né? Eu acho que isso é um benefício. Mas eu lembro, Vanúvio, que isso começou quando eu era criança. Eu descobri quando estudava a quarta série que a merenda escolar da minha escola estava vencida, né? Os alimentos que estavam sendo feitos. E eu disse, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí saí conversando com todos os colegas das turmas, né? Minha escola só tinha até a quarta série. E nós conseguimos fazer uma paralisação na escola durante um dia. Você criança? Criança, tinha 8 anos. Eu fui dizendo aos colegas, olha, nossa merenda está vencida, então a gente não vem para a escola amanhã. E fui na casa de cada pai, né? Cada pai, cada mãe, para dizer que não mandasse seus filhos no outro dia. Realmente chegou no outro dia, no horário da aula, não tinha ninguém na escola, né? E aí aquela paralisação da escola chamou a atenção da direção, teve reunião com os pais, foi resolvida aquela questão da merenda. Mas eu me lembro que esse foi meu primeiro ato político, sem saber ainda que era um ato político. E lá no Jucuri, porque tem uma questão muito interessante, diferente de outros políticos que já começam nessa organização mais no seu bairro, na cidade grande, que tem toda uma estrutura diferente. É diferente a zona urbana da zona rural. Como foi a sua criação lá no Jucuri, que fica distante aqui de Mossoró, 18 quilômetros? Então, qualquer situação de mais gravidade precisa vir para a cidade.
E quando eu era criança, Vandolfo, o transporte era ainda mais difícil. Hoje, por exemplo, as comunidades rurais também não têm ainda ônibus, por exemplo, para trazer as pessoas para a cidade. E há 20 anos, a situação era muito pior, porque as pessoas também não tinham uma moto, não tinham um carro, né? Então, eu lembro que lá no Jucuri tinha uma pessoa que tinha um carro, que quando qualquer pessoa adoecia, tinha que pedir a ela para levar para a cidade, né? Então, a falta de políticas públicas há 20 anos e na zona rural, hoje ainda tem muito, né? Mas a gente não tinha um ponto de atendimento médico. A minha escola, como eu disse, só tinha até a 4ª série. Os meus outros colegas das comunidades vizinhas não tinham como ir, se deslocavam 3, 4 quilômetros a pé para chegar até a escola, né? Então era realmente uma realidade muito mais difícil, inclusive de denunciar, porque a gente também tinha pouco acesso, não tinha rede social, né? Não tinha internet e pouco acesso aos meios de comunicação. E aí foi toda essa construção sua, de empenho seu, fazendo greve com 8 anos de idade. Dentro da família tinha alguém já assim, com essa força política? Como foi que você foi criando isso ao longo do tempo? Eu não diria nem que foi uma greve, né? Foi uma paralisação de um dia. Foi uma paralisação de um dia. Também não sabia as consequências que aquilo poderia ter. Eu só me revoltei com a situação e busquei alguma forma. Eu até conversei com a minha professora naquele tempo, né? Eu conversei recentemente com ela, ela disse: Pablo, eu vi você em cima de uma cisterna e os alunos estavam em volta e você convencendo a todo mundo a não ir. Mas eu não sabia o que é que eu estava fazendo, né? Eu só sabia que eu estava revoltado com aquela situação, que a gente estava se alimentando com um alimento vencido e a gente tinha que fazer alguma coisa. Mas na família não tinha, Vandolfo, nunca teve ninguém envolvido em questões políticas. Já teve, na minha família tem outros tipos de lideranças religiosas, né? Muita gente ligada à igreja. Então o que eu vi desde criança era esse tipo de liderança, né? Então ligada a projetos sociais, à solidariedade, mas não ligada a movimentações políticas, defesas de causas específicas. Eu lembro da sua caminhada em 2020 para a Câmara de Vereadores, quando você, como todo político faz, caminha nos bairros, nas empresas. Você esteve lá na TCM, você levou um santinho que você é construído com uma semente, a pessoa rasga ele, coloca lá e nasce uma planta, e aquilo me chamou a atenção. Aquilo fez uma grande diferença na sua campanha. O novo, a novidade, o desconhecido que está falando para muita gente. Foi difícil, foi complicado dar esse passo, porque você já era empresário, né? Você já atuava, já estava formado em direito, né? E foi complicado para você dar esse passo para a política, porque não é um passo fácil, né? É um passo que vem com muitas responsabilidades também. Eu lembro que na época que eu passei lá na TCM, você fez até um Twitter. Eita, Vandolfo fez um Twitter, o negócio tá dando certo. Mas na verdade aquilo também era porque quando eu vim da zona rural para a cidade, eu vim morar numa comunidade chamada Quixabeirinha. E a minha rua, ela sempre foi muito prejudicada nos períodos de chuva. Quando chovia, alagava tudo. Então assim, minha casa todos os anos era alagada, né? E eu percebia que no período eleitoral, era um período que juntava muito lixo, né? Então quando eu decidi ser candidato, eu disse: nós não vamos fazer material nenhum, né? Só que aí a gente ficava com dificuldade de entregar às pessoas número, né? Ou as pessoas que não tinham acesso às redes sociais. Então vamos pensar uma alternativa. Nós pensamos a alternativa de fazer com material reciclado e que ainda vinha com sementes dentro. Então, ainda que as pessoas jogassem na rua, aquele material era biodegradável, uma chuva era suficiente para ele se degradar e ainda poderia nascer uma planta, né? Mas isso acabou virando também uma peça de comunicação, porque se espalhou assim na cidade. Todo mundo queria o santinho, porque ninguém quer um santinho de um político, né? Mas aquele santinho todo mundo queria, porque queria plantar, queria ver como era, né? Gerou uma curiosidade e muitas pessoas buscaram isso e serviu, Vandolfo, esse processo para a gente fazer a conscientização das pessoas em torno do lixo, né? Em torno do poder, inclusive econômico, dos reciclados, das pessoas que sobrevivem disso, né? Com os catadores, as pessoas que fazem reciclagem na rua. Então foi todo um debate que foi envolvido nisso. Então ele serviu para a campanha, mas serviu também para um debate social e um amadurecimento das pessoas. Um feedback interessante é como você disse, quando o santinho ele é construído para dizer o nome do candidato, muitas das vezes as pessoas rasgam, jogam fora. Mas eu vi um feedback interessante, não sei se foi lá para sua rede social, mas eu vi de uma seguidora sua que postou a foto da plantinha que nasceu quando ela colocou lá a semente que estava no santinho biodegradável com a semente.
a sua semente na política foi plantada, mas você já está começando a ver frutos ou flores ou resultados positivos daquele Pablo de 2020? Eu acredito que sim, Vonúvio. Além do amadurecimento que a gente vai tendo ao longo desse processo, uma coisa que me encanta muito, eu recebo dois feedbacks costumeiramente, né? Primeiro, as pessoas mandam dizendo que o santinho nasceu, né? Tem gente que faz até salada com a cenoura e chama ainda para comer. Mas eu recebo muitas mensagens também de pessoas nas suas cidades querendo ser candidatos, né? Então são meninos, meninas, jovens, dizendo assim, olha, eu quero ser candidato na minha cidade do jeito que você fez aí. Eu não tenho recurso, não tenho família também tradicional, mas deu certo aí, pode dar aqui também. Né? Então eu vejo que essa semente, tanto a do Santinho quanto a da forma que a gente defende que as coisas sejam feitas, tem se espalhado. Né? E eu acredito agora, no 2024, com candidaturas de mais jovens, de mais pessoas comuns, levando bandeiras, né, para dentro dessas casas legislativas, e a gente ter uma mudança substancial na política, porque não vai, eu digo muito isso, não vai cair um super-herói, né, para resolver, a gente precisa que pessoas comuns ocupem esses espaços. Você agora, pelo que eu estou entendendo, está pegando na mão de muita gente, está instruindo, orientando como é que se faz uma boa política. Mas teve essa pessoa ao seu lado quando você quis entrar na política? Olha, eu tive muitos amigos, mas todos inexperientes em política, em eleições, né? Mas foram pessoas que, eu lembro que quando a gente pensava em ser candidato, nós começamos a fazer umas reuniões dentro de um estacionamento. A gente se reunia logo após o trabalho de todo mundo, por volta de 6 horas a gente se reunia e pensava como é que a gente pode fazer, o que é que a gente vai defender, em que é que o nosso mandato vai ser diferente dos outros, o que é que essa revolta que a gente sente com a política, como é que a gente pode superar ela, o que é que a gente pode apresentar de opção, né? Então a gente começou a fazer esse debate. E esse debate levou à construção do projeto que a gente defendeu em 2020 e que foi eleito, né? Então, o projeto foi abraçado pela cidade, não teve políticos experientes por trás, mas teve muita gente com vontade de ver a coisa acontecendo. E eu acredito que o segundo passo, ele só vem depois do primeiro ser dado, né? Então, a gente agora pensa no 2024, agora conseguindo espalhar aquele sentimento que a gente conseguiu gerar aqui em outras cidades do Rio Grande do Norte. Pablo já está falando em 2024, mas a gente precisa falar sobre 2022. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta conversando aqui com o Anglerson, ou melhor, com o Pablo Aires. De volta com Conversa de Alpendre, estamos conversando com Pablo Aires. Nessa primeira parte a gente introduziu aqui um pouco sobre a história de vida do Pablo Aires, do vereador, mas falta a gente falar um pouco sobre 2022. Pablo foi candidato a deputado federal. Pablo, foi uma candidatura ousada essa sua neste ano? Olha, Vonúvio, eu acho que você participar do processo político eleitoral, né? Como eu disse, sem grupo, sem familiar já tradicional, além da política, é sempre algo ousado, né? Aqui na cidade, nós disputávamos aqui em Mossoró contra um candidato da prefeitura e um candidato que já tinha um mandato de deputado federal, né? Que era também de outro grupo bem tradicional na cidade. Então eu lembro que quando a gente se dispôs a isso, diziam que não tinha espaço para a gente, porque os dois lados já estavam ocupados, né? E nós apresentamos essa candidatura, inclusive nós ficamos em segundo lugar, né? Que disseram também que não tinha como isso acontecer. Eu lembro que nós tivemos em 2020 1.857 votos para vereador, né? E agora, na de 2022, só aqui em Mossoró nós tivemos 15 mil votos. Então nós vemos que tem um espaço na política e Mossoró está pronta para abraçar novos projetos, novas ideias, novas formas de fazer as coisas. Uma grande dificuldade de uma campanha estadual é circular pelos municípios. Como é que você foi recepcionado em regiões que já tem ali o seu político, já tem a sua forma de ouvir, de captar o que os candidatos falam, dizem, prometem? Como foi essa sua passagem aí por municípios? É claro que você teve uma votação muito grande aqui em Mossoró, mas nos outros municípios, como foi essa passagem? Olha, Vonúvio, eu sempre fui muito bem recebido em todos os municípios. Não teve nenhum episódio de hostilização, né? Mas
a gente percebe que as pessoas elas estão, principalmente no período eleitoral, dispostas a ouvir, a conhecer, né? E a gente percebeu que nesse processo as cidades que estão aqui no entorno de Mossoró já conheciam o trabalho, inclusive nos deu uma resposta eleitoral muito positiva, né? Aqui em Baraúna, por exemplo, nós ficamos em segundo lugar também em Baraúna, mas fomos muito bem votados em Areia Branca, em Governador, em Tibau, em Grossos, Apodi. Essas cidades aqui do entorno, né, elas já acompanham o trabalho que é desenvolvido aqui, já chega também nessas outras cidades, né? Mas obviamente nós andamos por todas as cidades do Rio Grande do Norte, inclusive fomos votados em 145 municípios do Rio Grande do Norte. Como é que fica a sua vida pessoal diante dessa sua agenda tão cheia? Porque tem sessão na Câmara, mas tem as visitas que você faz como vereador, tem seu trabalho na causa animal. Você tem uma clínica agora que ajuda a pessoas que tem um abrigo também, né? Como é que é essa sua vida pessoal com essa sua vida política? Como é que você consegue juntar tudo e resolver tudo e botar muita coisa para frente dos seus projetos? Olha, Ivan, praticamente não tem vida pessoal, né? Ou na verdade o trabalho e as coisas que a gente desenvolve como voluntário passa a ser a sua vida pessoal, né? Então a relação que a gente desenvolve com as pessoas através do mandato de vereador também faz parte da minha vida pessoal. O trabalho que a gente desenvolve enquanto voluntário da causa animal é a minha vida pessoal, né? A casa da minha mãe também, além do abrigo, por exemplo, é tomada de animais, né? Que ela também é muito envolvida nesse processo de ser voluntária da causa animal. Então assim, a nossa vida passa a ser confundida agora o que é pessoal, o que não é, né? Então eu lido da melhor forma, tentando com maior leveza possível a gente ir enfrentando os obstáculos que cada uma dessas áreas, né, traz pra gente, mas é isso, assim, a vida pessoal mesmo fica um pouquinho aqui de lado. Como é que fica a questão nas redes sociais? Você tem uma grande participação no Twitter, no Instagram, sobre os haters, porque você fala de sua vida pessoal, que é misturada com a sua vida política e seus projetos, né, na causa animal e outros, e os haters dizem o seguinte, que isso aqui é um personagem, que você está cuidando dos animais ali porque você quer manter a sua dinâmica política, a sua evidência política. Como é que você lida com isso? Eu lido com naturalidade. Eu acho que se tem hate é porque o negócio tá dando certo, né? Acho que se você não consegue ter evidência política, aí não aparece hater. Então acho que quanto mais você se expõe, mais pessoas vão acompanhar aquele trabalho, mas mais pessoas também vão criticar. Isso é natural, né? Eu gosto de expor porque eu acho que mostra a realidade das coisas, é justamente o contrário. Aquele político engomadinho que só mostra as coisas ali dentro da Câmara ou do seu ambiente de trabalho e tudo, e não mostra o bastidor, não mostra inclusive as coisas sujas, as coisas erradas, as decepções, né? Eu lembro que quando eu cheguei na Câmara, eu tive uma frustração na primeira sessão da Câmara, que foi um acordo que foi desfeito, que estava feito, né? E eu mostro isso para as pessoas, para mostrar as coisas como elas são. Os animais, a mesma coisa. A gente resgata e de repente um animal morre ou não sai da forma que a gente queria que acontecesse. Eu mostro aquilo também para mostrar como é a realidade das coisas, né? O que é que está por trás da rede social. Então acho que a ideia é muito essa, aproximar as pessoas do que é realmente real. Quando você fala dessa questão de chamar a atenção, teve um episódio durante a campanha eleitoral aqui deste ano que houve críticas com relação à sua postura sobre o uso de verbas para as eleições, né, os recursos ali destinados aos candidatos. Você num primeiro momento não era a favor, depois virou favorável, e foi uma crítica direcionada a você, e de nomes importantes da política, né, também transvestidos de alguns veículos de comunicação. Vanuf, eu acho o seguinte, na verdade eu sempre defendi uma boa regulamentação do uso do recurso público. A democracia, ela tem seu custo, né? Então é melhor que seja financiada pelo recurso público do que pela iniciativa privada. Quando a empresa doa para um político, ela quer alguma coisa em troca no futuro. Agora, o que eu critiquei e continuo criticando é que não existe regulamentação. Então vem um recurso para um partido e pode se concentrar em um único candidato, né? Inclusive em 2020 eu já publicava isso, que 70% foi um estudo do Globo na época, 70% dos recursos eleitorais ficavam concentrados com os caciques políticos. E o que eu defendo é que esse recurso seja distribuído de forma mais democrática, né? Em 2022 agora, ou eu pegava o recurso para fazer a nossa campanha, ou ele ficaria com um cacique do meu partido, que era de outro partido, veio para o meu partido, né? E chegou bem clara a informação para mim, olha, ou vai ficar com você, ou esse recurso vai para ele.
Esse recurso não vai voltar para ser aplicado em uma benfeitoria pública, né? Então a gente acabou utilizando esse recurso, mas a gente continua com o mesmo princípio de defender a regulamentação e que o recurso seja dividido de forma mais democrática. Pablo, voltando para a sua questão pessoal, na Câmara de Mossoró, se não me falha a memória, você acredita que é o único parlamentar assumidamente gay. Como é que você encara esta situação onde existe ainda muito preconceito no Brasil? Olha, a Câmara e todos os ambientes políticos no Brasil são extremamente fundamentalistas, né? E eu tento usar da minha condição pessoal para também buscar uma forma de amadurecimento dessas pessoas. Que você ser gay ou você ser hétero não lhe faz menos capaz do que qualquer outra pessoa, mas lhe traz uma bagagem de experiências que precisa ser representada no ambiente político. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Então, além, Evonúvio, do risco que você corre de sofrer um assalto na rua, uma pessoa LGBT sofre também esse risco de sofrer o assalto, mas também de ser morta simplesmente porque é gay, porque alguém não gostou da sua roupa, porque alguém não gostou do seu gesto. Isso não é uma coisa justa, né? Então a gente usa desse espaço para fazer essa conscientização das pessoas, mas eu acho engraçado, mano, que tem situações verdadeiramente engraçadas, como na Câmara, por exemplo, às vezes vai se distribuir fichas ou para uma confraternização, alguma coisa do tipo, e a gente recebe muito assim, olha, essa sua ficha e da sua esposa. Mas eu não tenho esposa. Mas tem namorado. Pois é, mas aí isso não é muito bem entendido ainda, né? Mas tem namorado? No momento não. Tá solteiro, Pablo Aires aqui. Olha aí, tô fazendo a propaganda na TCM que tô solteiro. Já aparecem aí os contatinhos no Manda um direct, @PabloAiresRN. Pablo, dentro disso tudo, né? Que a gente falou sobre sua trajetória na infância, sobre seu início na política, sua candidatura agora em 2022. O que você pensa agora para o seu futuro político? Vai ser candidato à reeleição em 2024? Olha, Ivanov, quando a gente saiu desse processo eleitoral de 2022, eu vi que a responsabilidade aumentou muito, né? Como eu disse a você, nós chegamos na Câmara com menos de 2.000 votos e agora a gente tem um mandato lá, mas foi votado agora em 2022 em Mossoró por 15.000 pessoas. Então eu sinto que a responsabilidade ela aumentou muito mais e nesse momento eu estou mais focado em desempenhar de forma satisfatória esses outros 2 anos de mandato do que ainda pensando em 2024. Muitas circunstâncias mudam, a gente vê que a política, as coisas mudam em uma semana, quanto mais em 2 anos, né? Então eu acho que nesse momento não é viável a gente pensar em 2024. Vamos pensar em 2023, 2024 no desempenho do mandato e no momento certo a gente discute se é o momento de parar, se é o momento de ir para uma reeleição, se é o momento de disputar outra coisa, de apoiar alguém, né? Então todas as possibilidades são possíveis. Faltou a gente falar sobre uma questão. Eu sempre vejo, e eu lembro quando eu fui para a sua diplomação, que você estava ali sempre ao lado da sua mãe. E você sempre que tem a oportunidade, leva ela para participar de suas agendas políticas também, principalmente em momentos festivos. O que representa a dona Francisca Antônia, sabe tudo, que é conhecida como Cineide. O que representa dona Cineide? Olha, a minha mãe é tudo para mim. Quando me perguntam assim, em quem você se inspira, teve políticos, eu me inspiro na minha mãe, né? Minha mãe criou a mim e meu irmão sozinha, em 2 empregos, era costureira durante o dia, engomava roupa na lavanderia à noite para nos dar o mínimo de condição. Eu não romantizo isso, Vonuvo, porque eu acho que as oportunidades a gente deveria ter por parte do Estado, mas naquele momento que a gente não teve nenhuma oportunidade, a minha mãe ela se dividiu em tudo que era possível para nos dar um mínimo de condições de estar onde eu estou hoje, né? Então eu acho que para além das pessoas que votaram em mim, houve uma construção muito mais importante por trás, foi a construção feita por minha mãe nos meus valores enquanto pessoa, na minha forma de pensar, mas também com as oportunidades que eu tenho, né? Então a oportunidade que eu tenho de levar minha mãe para algo festivo, né, de comemoração ou de confraternização com alguma vitória que a gente tem, que eu sei que ela fica muito mais feliz até mesmo do que eu com certeza levo, ela faz parte da minha vida na causa animal, como minha mãe, como eleitora, como cidadã, né, e é para mim a maior referência que eu posso ter enquanto pessoa. Pablo Aires, vereador de Mossoró pelo PSB, muito obrigado pela participação aqui no Conversa de Alpendros. Conversa de Alpendros, você é sempre bem-vindo aqui à programação de verão, programação aqui da TCM.
Muito obrigado, Vanúvio. Estamos sempre às ordens. As pessoas que quiserem se comunicar com a gente através das redes sociais, para o mandato, para a causa animal, para qualquer tipo de sugestão, nós estamos sempre às ordens. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, já já a gente volta com Conversa de Alpendre. De volta com Conversa de Alpendre. Na segunda parte a gente conversa com o vereador Tony Fernandes. Tudo bom, Tony? Tudo bem, Vanúvio. Você, neste ano de 2022, concorreu mais uma vez, foi candidato a deputado. Mas eu quero antes que você me fale um pouco de sua trajetória de vida. Tony é policial militar há cerca de 15 anos, né? E formado em História, em Direito, tem agora essa vida política que é muito cheia de circunstâncias que às vezes levam você a sempre ter um desafio novo a cada dia. Como foi que começou essa sua trajetória na política? Olha, eu costumo dizer que eu entrei na política lá no curso de História, né? Quando eu era estudante, eu fui presidente do Centro Acadêmico de História. E a gente lá naquele contexto, eu acho que eu tinha o quê? 19 anos, 20 anos, a gente já reivindicava muito vários pontos, tanto da universidade, né, os direitos dos estudantes, como também o museu. Como eu era estudante de História, eu fiz um movimento para reativar o museu naquele contexto. Eu tenho até o jornal falando, né? Tony Nascimento, que eu tenho um Nascimento, né? Tony Nascimento, estudante de História, chega a defender o museu e vai fazer um ato público no museu. Então eu tenho até esse recorte de jornal, acho que o Moçoroense, há cerca de, sei lá, eu vou entregar a idade. Cerca de 17 anos atrás, né? Então, posteriormente a isso, eu ingressei na Polícia Militar e vendo as injustiças que aconteciam na Polícia Militar, falta de condições de trabalho, né? Baixos salários, falta de ascensão profissional, humilhações, assédio moral, a gente passou a enfrentar tudo isso dentro da instituição, através da Associação APRAN, né, Associação dos Policiais. Logo após eu me tornei presidente da Associação dos Policiais e me tornei uma das principais lideranças aqui do estado do Rio Grande do Norte em defesa tanto dos policiais como dos bombeiros militares. Inclusive cheguei a liderar as paralisações importantes aqui no estado do Rio Grande do Norte e isso me credenciou, né, a entrar na política partidária. Não era que era o objetivo, nunca foi o fim, né? Mas sim foi uma consequência. Foi uma consequência, nunca foi uma causa. Sempre foi uma consequência de toda essa luta, como eu já vinha falando, de 17 anos. Eu nunca imaginei que eu seria vereador, que eu chegasse a disputar um mandato, no caso, uma cadeira de deputado, mas as circunstâncias me levaram a enfrentar esse desafio, um novo desafio, que é entrar na política, que não é fácil. A nossa luta era de classe. Agora a gente tem uma luta bem maior, que é defender o nosso povo de forma transparente, né, principalmente. Seu Tarcísio é seu pai. É meu pai. Ele é vigilante. Isso. Ele não é policial. Porteiro de uma escola. Vigilante e porteiro de uma escola. Porque sempre tem isso. O porteiro é tido vigilante, como o vigia. O vigia. É o vigia da escola. Isso fez com que você também tivesse essa vontade de entrar na segurança. Pois né? é, porque é o seguinte, tem lá seu pai que tem essa responsabilidade, atuando como vigilante, como porteiro, ou teve alguma outra pessoa de sua família para lhe incentivar na Polícia Militar? Não, eu era professor de História, bolsista, eu queria ser professor de História, só que eu passei no concurso público da polícia primeiro do que o concurso de professor. Então, pela necessidade naquele momento, eu entrei na Polícia Militar. Eu nunca tinha me visto como policial militar, mas quando eu entrei na Polícia Militar foi uma paixão, né? Me apaixonei pela profissão, me apaixonei pela função social que a Polícia Militar exerce, a importância que ela tem para a sociedade e principalmente as injustiças que lá aconteciam. Como eu tinha esse sangue de brigar, de lutar, essa vontade de lutar por justiça social, automaticamente eu caí num campo minado, onde eu não tinha vez, não tinha voz, não podia falar, não podia pensar, não podia reivindicar, Vanúvio. A gente não podia nem falar. Então a gente precisou se organizar e isso foi um novo desafio. A gente precisou se organizar, eu muito jovem já, com 21 anos, com 22 anos, já estava já à frente de movimentos e aí me fez crescer muito isso.
como pessoa, enquanto um servidor público, pelas responsabilidades e também, principalmente, ajudei. Hoje eu tenho uma consciência e tenho um orgulho de dizer que eu ajudei milhares de policiais em todo o estado do Rio Grande do Norte, com todas as nossas conquistas. Como foi que ficou ali a opinião de seus pais? Seu pai Tarcísio é vivo ainda. Isso. Sua mãe? Também. Dona Irene. Dona Irene. Como é que seu pai e sua mãe viram ali o filho indo para a polícia militar? Porque tem sempre uma pecha que o policial militar, ele é agressivo, Isso. que é alguém que não trata bem as pessoas. Isso. E quando a pessoa conhece Tony Fernandes, por exemplo, que é uma pessoa de bom trato, de boa conversa também, muda completamente a história do que é um policial militar, inclusive com as lutas, Isso. né, que vocês conseguiram através da associação. Como foi lá para os seus pais ter um policial em casa? Ronúvio, eu costumo dizer que não só na polícia, como também na política. Né? Quando eu entrei na polícia, muita gente ia dizer que eu ia mudar, que eu ia ficar um truculento, que isso, aquilo, não que os policiais sejam, né? A maioria dos nossos policiais são bons policiais, são policiais humanizados, mas em toda profissão vai ter aqueles policiais, vai ter o profissional que tem uma postura diferente, né? Então eu sempre tive essa postura democrática, uma postura de ouvir as pessoas e tentar fazer o melhor, respeitando as opiniões, respeitando os colegas, respeitando a população, a rua. Quando eu trabalhei na rua, inclusive, já cheguei a trabalhar em viatura. Então, eu sempre busquei respeitar as pessoas, sempre busquei dar o meu melhor em tudo que eu fizesse. Mas realmente houve um impacto. Os meus pais não queriam que eu entrasse na polícia, né? Tanto o meu pai como a minha mãe não queriam que eu entrasse na polícia. O meu pai ainda ficava assim, né? Dizia, entre. Mas minha mãe não tinha um repulso. Mas a gente, quando eu entrei, eu acho que a preocupação muito maior dela não era nem com o trabalho que eu fazia na rua, prendendo os meliantes, ou fazendo abordagens, ou fazendo patrulhamentos. Mas sim, a preocupação dela quando eu comecei a enfrentar os coronéis, quando eu comecei a enfrentar o governo, quando eu comecei a enfrentar os secretários de segurança, quando eu comecei a fazer algumas greves, que é proibido, inclusive, que a gente não pode paralisar, no caso, as forças de segurança, e mesmo assim a gente precisava ficar à frente, e precisava de alguém que tivesse essa coragem de ficar à frente, e eu fiquei. E como foi, então, este começo de você entrar na Polícia Militar e de você começar a ter essa iniciativa de reivindicar, de cobrar, de buscar melhorias, que inclusive muitos destes movimentos realizados no passado ainda hoje têm frutos. Com certeza, né? como as promoções. Como foi esse momento de desafiar as autoridades superiores da Polícia Militar? Olha, quando eu entrei na polícia, como aluno, eu já estava fazendo os questionamentos necessários. Como aluno soldado da Polícia Militar, eu já estava ingressando na Associação dos Policiais. Eu já estava começando a liderar uma parcela da tropa, que era a minha turma de soldados. Eu já estava liderando o quartel e posteriormente eu já estava liderando o estado inteiro, depois de poucos anos. Então isso foi um tempo muito rápido entre uma coisa e outra. Foram aparecendo as denúncias, cheguei a denunciar por improbidade administrativa alguns comandos, a gente também chegou a denunciar abuso de autoridade dentro dos quartéis, a carga horária exorbitante, a falta de ascensão profissional, e aí virou uma bola de neve que já eu não conseguia mais sair, mano. Eu estava tão dentro que eu não tinha mais como sair, a luta ela acabou absolvendo, né, a liderança, e eu fiquei com muito tempo chegando a liderar os policiais e depois a gente ingressou na política. Né? Você se sentiu em algum momento ameaçado ali pelo comando da polícia, pelo secretário de segurança da época? Em algum momento você se sentiu ameaçado, não só nesse processo que você estava ali ainda como aluno, né, do curso? Como soldado já. Como soldado, como mas cabo. Seguindo a carreira profissional, Sim. Você já se sentiu ameaçado? Com certeza, em alguns momentos eu me senti ameaçado, inclusive a gente já enfrentou até uma investigação, no caso, de dizer que a gente era indisciplinado, que a gente estava fazendo crime militar. Fazer política é indisciplina. E no caso não era política partidária, era política de condições de trabalho, era política de chegar a melhorar um salário, era a política de conseguir uma ascensão profissional, é a política de conseguir um vale alimentação, que os policiais não tinham vale alimentação, que os policiais de muitas cidades tinham que pedir na rua porque o governo não chegava a ceder. Então é esse tipo de ações que a gente fazia, que a gente lutava. Em alguns momentos sim, a gente se sentiu ameaçado, inclusive eu fui transferido para outras cidades, né?
Longe de Mossoró. como retaliações à nossa luta. E quando você foi atingido por isso, você pensou em algum momento desistir, assim, dessa sua luta por melhorias na Polícia Militar? Não, Rodolfo, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre pensei em continuar lutando. Eu não sabia qual seria o fim, mas uma coisa que sempre ficou em mim era que eu ia continuar lutando, e hoje em dia também eu vou continuar lutando. Independentemente de qualquer coisa, a gente vai continuar lutando. E a política veio para abrir o horizonte de Tony Fernandes De reivindicações. quando você foi candidato a vereador. Foi uma decisão muito importante dentro de sua vida, se candidatar em Mossoró. Claro, foi um desafio, até porque mais uma vez a minha família não queria, né? A minha esposa não queria, os meus pais não queriam, a minha família não queria, mas eu fui empurrado mais uma vez, né? Não só pela minha tropa, a categoria que me apoia, mas também pelas pessoas que viam em mim uma referência de tentar fazer alguma coisa aqui na cidade de Mossoró e tentar fazer a diferença. Como a gente costuma dizer, são todos iguais, chega lá dentro, se corrompe, é a mesma coisa, é um puxadinho do palácio, entra vereador, sai vereador, é a mesma coisa, e a gente está provando que é diferente. A gente está provando que tem como ser um vereador atuante, tem como ser um vereador, inclusive agora a gente foi eleito vereador com maior atuação na cidade de Mossoró. Ano passado eu ganhei também um prêmio com a maior produtividade, né? Também sou vereador que não usa a verba de gabinete. Então a gente tem moral hoje dentro da cidade de Mossoró, em qualquer esquina, em qualquer casa, em chegar em qualquer lugar e falar sobre política, sobre a boa política. E falar, eu tenho até orgulho de falar, né, tudo que a gente já vem chegando a conquistar aqui na cidade de Mossoró, principalmente para os nossos animais, para as pessoas com deficiência, né? A luta pela segurança pública, que ela continuou, inclusive eu participei de todas as reivindicações da segurança pública aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vamos falar mais sobre a sua atuação política, sobre essas bandeiras que Tony Fernandes tem levantado aqui em Mossoró, saber se alguém está pegando no braço dele, forçando alguma situação. A gente volta no próximo bloco. De volta com Conversa de Alpendre. Na segunda parte estamos entrevistando o vereador Tony Fernandes. Tony, no bloco anterior, peguei aqui no seu braço. Tem alguém que segura, que amarra na sua mão, no seu punho, hoje em dia, falando politicamente? Não, segura não. Nem hoje e nunca eu tive nenhuma dificuldade quanto a alguém querer me manipular ou querer me deixar de joelhos por algo em troca. Isso não existe, né? O que a gente busca fazer é algo sério, buscando sempre os limites da legalidade, fazendo um trabalho transparente, mostrando às pessoas o que realmente está sendo feito. Então, hoje a gente não tem nenhum tipo de aliança escusa, né, aqui na cidade de Mossoró, nem só em Mossoró, como no estado, no país, e nunca tivemos. Tony, a gente falou um pouco sobre a sua vida na Polícia Militar, suas lutas na Polícia Militar, mas depois que você assumiu uma cadeira na Câmara, outras pautas se fizeram importantes, claro, dentro da sua carreira agora como vereador. A pauta da inclusão, como foi que surgiu dentro da sua vida? Olha, a inclusão surgiu através de um amigo meu, um advogado, né? Ele tinha a cunhada dele que era surda e precisava ajudar a associação, né? A associação estava num momento difícil, que é a Associação dos Surdos, né? Isso há cerca de uns 4, 5 anos atrás, e a gente passou a ajudar essa entidade. E aí eu me apaixonei pela comunidade surda. Foi o primeiro contato direto que a gente teve, né? Se bem que eu tenho um tio, é deficiente, visual, também é surdo, né? E chegava a morar bem pouco tempo atrás com a minha mãe. Ela chegava a cuidar dele e eu via as necessidades também, as dificuldades que ele tinha, inclusive de acessibilidade, quase nenhuma, né? Quase nenhuma. E para a comunidade surda, a gente não tem a cultura de intérpretes de Libras nas escolas, como aqui em Mossoró não se tem, como o governo do estado agora está passando a investir nisso, e agora o município está passando a investir após as denúncias que fizemos junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência e entidades ao Ministério Público, né? Então é um segmento, são pessoas completamente esquecidas,
né? São completamente esquecidas, são pessoas que não têm realmente vez e voz aqui na sociedade. Então a gente passou a dar essa assistência maior. Então, após a gente conhecer a comunidade surda, a gente foi atraído para conhecer outras comunidades, que são, no caso, os autistas, que são também síndrome de Down, que é no caso da APAI, né, que faz um trabalho excepcional aqui na cidade. Tem também a questão dos deficientes visuais, os físicos, entre outros. E aí a gente foi vendo, né, e a gente foi observando o que eles sentiam, né? A cada pessoa com deficiência que a gente chegou a conversar, né, no nosso início do nosso mandato, a gente sentia a dor deles. E um deficiente visual, né, a falta de acessibilidade, até chegou a me provocar, me perguntou se eu chegasse a ter vendas nos olhos e andasse no centro da cidade, como é que ia ser, como é que eu ia me comportar. Bem como também a comunidade autista, né, que é completamente também esquecida aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então foi essa proximidade e eu acabei vendo que realmente eles precisavam de voz e vez. Muitas destas lutas suas, você está representando, levando para a Câmara, você tem apoio ali de alguns parlamentares. E esta sua luta de inclusive segurar faixa, de se mobilizar no centro da cidade, algumas vezes é citado ou são citadas essas suas manifestações como querência política, como picuinha. Como é que você enxerga esse tipo de crítica que é feita a você? Eu sou muito tranquilo quanto a essas críticas, porque são infundadas. A minha vida inteira, como eu falei, 17 anos que eu faço um movimento de rua, com faixa na rua, desde a faculdade de História, que eu reivindicava a abertura do museu, eu tinha 19 anos, desde quando eu entrei na Polícia Militar, que eu andava na rua com faixas, cobrando reajuste, cobrando, no caso, os salários em dia, carreira, vale alimentação, eu já estava na rua, enquanto os muitos que estão me criticando não estavam na rua. Enquanto aqueles que me criticam, que dizem que porque é picuinha, porque é oportunismo, eu já estava na rua antes deles. Eu já estava na luta de classes, eu já estava chegando a defender as categorias, eu já estava chegando a defender o nosso povo há muito tempo. E, Tony, quando você dá sequência a essa luta, você é questionado, né, por alguns, principalmente que fazem parte do governismo de Mossoró. Inclusive foi o que levou também, nesse processo político deste ano, você foi candidato a deputado estadual, as pessoas avaliarem, vou votar em Tony ou vou votar no candidato do prefeito. Ficou essa disputa. Como é que você viu a candidatura deste ano? Qual o recado que foi transmitido para a sociedade, principalmente para você? Olha, a população já chegou a provar, mais uma vez, que ela não quer ser enganada. A população, mesmo a gente sem nenhuma estrutura, mesmo a gente sem apoios políticos, com um único vereador nos apoiando, um único vereador que foi Paulo Igor, a gente conseguiu quase empatar com o candidato do prefeito. Isso foi um recado muito claro, que as pessoas elas estão vendo o que está acontecendo, independentemente de mídia social, independentemente do que está acontecendo no Instagram. As pessoas têm aberto os olhos e visto quem está fazendo um trabalho sério, quem está fazendo um trabalho transparente, né? Então a gente não está com politicagem, a gente está mostrando realmente que temos condições de representar o nosso povo. Como eu falei, eu sou vereador, sou um dos únicos que não usa a verba de gabinete lá na Câmara Municipal. Eu sou vereador, inclusive, que foi o mais produtivo ano passado e o mais atuante agora, segundo pesquisas. Então a gente tem o que apresentar. Eu sou autor da Lei dos Fogos aqui em Mossoró, que foi uma lei que teve uma repercussão estadual, inclusive. Vários municípios entraram em contato pedindo a lei para aprovar lá nos seus municípios. Eu fui autor de uma lei que a mulher vítima de violência doméstica, no caso, ela tem que ter prioridade aqui nos processos administrativos aqui no município de Mossoró, e agressor de mulher, ele não pode assumir cargos comissionados em Mossoró, né? Então a gente fez a Semana da Pessoa com Deficiência, a gente teve do lado de todas essas pessoas, da causa animal, entre outros pontos que a gente teve fazendo a defesa da mulher, da segurança pública, entre outros pontos que nos deu um destaque natural. Eu não forcei isso. Eu não fui candidato a deputado estadual por ser candidato a deputado estadual. Eu fui candidato a deputado estadual porque tinha uma vontade popular que a gente observava na rua. Eu andava na rua, as pessoas, você vai ser o meu deputado. Se candidato que eu voto em você, eu não quero nada. Eu vou trabalhar de graça para você. E foi isso que aconteceu. E por isso que a gente teve um estouro de votos aqui na cidade de Mossoró, sem gastar quase nada. Neste ano, ali na Câmara de Mossoró, você não ganhou o vereador do ano, mas na pesquisa TCM, que foi divulgada recentemente, você
foi ali o vereador mais lembrado em Mossoró. Como é que você anda na rua e as pessoas falam com você, vai ser o nosso candidato a prefeito, 2024 vem aí, você vai dar este passo ousado na sua carreira política para 24? Ser candidato ao Palácio da Resistência? Evandro, as pessoas falam, né? As pessoas falam isso, não só as pessoas, como a imprensa, como você está falando agora. Em todos os canais de comunicação que eu vou na cidade falam isso como uma alternativa para a cidade, para aqueles que estão insatisfeitos com a gestão atual. Mas eu estou sendo muito sincero, hoje a gente está focado na vereança. Eu não sou candidato a prefeito, não sou pré-candidato a prefeito nesse momento, até porque a gente está focado na vereança. E as circunstâncias do futuro ninguém pode dizer nada. Eu não sei se sou candidato a vereador, então a gente está analisando essa situação. Mas hoje eu não penso nisso, hoje eu estou focado em fazer o trabalho de vereador, que é fiscalizar e legislar. Infelizmente a Câmara Municipal ela não está fiscalizando grande parte dela. A maioria dos vereadores, eles apenas reproduzem o que o prefeito manda, né? Então eu acho que essa não é a função do vereador. A função do vereador é ter senso crítico. A função do vereador é fiscalizar os contratos. A função do vereador é fiscalizar as licitações do município. A função do vereador é saber se realmente o nosso dinheiro, que é pago através de impostos ao município, para ser revertido em serviços públicos, estão realmente servindo a população. Tony, vou abrir aqui um espaço na nossa conversa para trazer aqui duas mensagens, duas pessoas que conversaram aqui com a produção do Conversa de Alpendre e que mandaram uma mensagem para você. E a primeira delas, você já está vendo aqui, que é o Rudinei. Vê o que ele diz. Tony Fernandes é a pessoa mais altruísta que eu conheço. Destacado o senso de justiça, não apenas de se comover, né, com os problemas, mas de correr atrás para superar as desigualdades, as injustiças. Uma pessoa que possui um grande apreço, né, da categoria militar e da população de Mossoró, por todo esse trabalho, por sua personalidade e o grande caráter que ele possui. Você ainda tem grande apreço da Polícia Militar, continua ainda tendo esse reconhecimento. Com certeza, isso eu fico muito feliz, quero agradecer ao meu amigo Rudinei, é um grande amigo que eu tenho na polícia, não só um companheiro de lutas, que também ele participa das mobilizações, mas também um amigo pessoal, um amigo que realmente reconhece e está junto. E ele sabe realmente o que a gente tem feito, não só pela Polícia Militar, pela segurança pública, mas o quanto a gente tem se esforçado aqui na cidade de Mossoró para tentar chegar a fazer o melhor. E Rudinei é um grande profissional, respeitado na Polícia Militar, e a gente tem realmente um respeito muito grande por ele. Quem também mandou uma mensagem pra gente, vamos ver se você conhece aqui. Essa daí eu conheço. Rafaela, que é sua esposa, vamos ver o que foi que ela disse. Oi amor, tudo bem? Convidada para falar um pouquinho sobre você. E, nossa, a primeira coisa que me vem à cabeça quando pensei na palavra Tony é essa pessoa de personalidade inquieta, né? Acho que muita gente já deve ter percebido isso, mas sempre, desde quando a gente, né, esteve junto, desde o dia que nós ficamos como casal, que de fato essa é uma das principais características, né? Essa sua forma de ver a vida de uma maneira muito peculiar, de luta principalmente. Tony é uma pessoa tranquila, Tony é uma pessoa leve, apesar de ser muito aguerrido, né, nas lutas sociais e agora no âmbito da política partidária, mas ele é muito tranquilo, né, quando a gente está em casa, na nossa intimidade. Rafaela disse que você é uma pessoa inquieta, por um lado, nas suas lutas, mas tranquila no lado pessoal. Eu procuro sempre realmente trazer a tranquilidade para casa, né? A gente tem muitos problemas fora, na política, na segurança pública, né? Diariamente a gente luta por justiça social, então em casa é o refúgio, e ela é o meu refúgio. Realmente a gente tem uma parceria muito forte, a minha esposa, não só minha esposa, como a companheira e minha amiga, né? Todos os meus problemas, os problemas dela, a gente discute, a gente analisa, viajamos juntos, inclusive ela falou aí a trilha que eu estou devendo e a gente vai fazer essa trilha, eu acho que agora em janeiro, né, o recesso da Câmara Municipal, e assim, eu tenho muito orgulho dela, uma profissional que ela é, me inspira também, né, uma grande profissional e que também atua, né, e é uma ativista também das pessoas com deficiência. Ela chega a defender também as pessoas com deficiência, inclusive ela é professora do CAIS, né, aqui em Mossoró, para a comunidade surda.
Tony Fernandes, vereador de Mossoró. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Muito obrigado também. Tô sempre à aqui, disposição. nesse ambiente agradável do Hotel Termas. Até uma próxima. Até uma próxima. Valeu, Muito Tony obrigado. Fernandes. Valeu. Assim a gente encerra o Conversa de Alpendre de hoje. Próxima quinta-feira a gente está de volta aqui na tela do Canal 10. Até lá.